Olá! Aqui estamos mais um dia no nosso encontro semanal e diário, todos os dias aqui ao meio-dia, sempre com um assunto, um bate-papo, uma orientação que vai contribuir para abrir as mentalidades e trazer mais autoconhecimento e com relação à saúde mental. Então, hoje mais um tema bastante peculiar aqui da nossa saúde mental, que é a questão da emoção da culpa, né? Essa emoção da culpa, ela dá o que falar, porque ela é utilizada de uma forma técnica pelos profissionais da área da saúde mental e as pessoas, no geral, acabam não compreendendo, não entendendo como isso se dá. E então fica uma confusão danada na mente das pessoas, onde eu acabo ficando exatamente com esta percepção. A culpa é de quem? Então eu sempre acabo com essa pergunta, né? E quais aí eu fiz uma brincadeira trazendo essa lógica do cosplay de culpa, né? Quais são as emoções que andam ali lado a lado com a questão do desdobramento da culpa? Como é que esta culpa se apresenta? Por que ela é uma emoção, um estado, né, das pessoas, um sentir das pessoas, que de alguma maneira ela só tem uma percepção quando eu considero o erro para com o outro, né? Então, como que se daria isso? Eu tenho uma situação onde alguém me tratou de uma maneira agressiva. Então eu quero que a pessoa se desculpe, né? Então eu identifico que há uma culpa no outro com relação à forma como ele me tratou. Eu considero que aquela pessoa invadiu o meu espaço, né? Então, o meu espaço delimitado, que na minha percepção está delimitado, tem um limite, né? E que, mesmo que o outro, né, eu compreendo que eu tenho esse limite e eu compreendo que o outro invadiu esse limite, mas não necessariamente o outro sabe desse limite, porque os limites, eles são, se não forem de forma estrutural e concreta, eles são muito abstratos. Então, o limite, ele só vai ser percebido se ele for comunicado, né? Então, esse assunto da culpa, ele é bastante delicado e ele está presente em todas as relações cotidianas. Então eu já convido você a se inscrever aqui no nosso canal, porque todos os dias ao meio-dia nós temos assuntos bastante peculiares como esse. E compartilhe também esse vídeo. Meu nome é Stefânia Zonaro, psicanalista, escritora e pedagoga, e um prazer inenarrável sempre estar aqui conversando com vocês sobre assuntos como este, tá bom? Então vamos lá. O processo da gente identificar a culpa, ela é muito mais plausível, é muito mais fácil você identificar essa culpa do outro com relação a você. Existe uma lei, uma das leis universais, que trabalha com a lógica do semelhante atrai semelhante. É uma das leis universais, ou reação e reação, né? Então, se eu atraio muitas situações de pessoas que se dispõem a um comportamento que invadem o meu espaço ou que me tratam de forma agressiva e eu que preciso culpabilizá-lo, eu preciso entender também como é que está a minha dinâmica interna. Olha aí uma palavrinha, olha aí uma abordagem que eu já trago para vocês e já começa a dar um nó na cabeça, né? Dinâmica interna. Qual é a função desses vídeos? É desmistificar este processo das terapias exatamente, tá? Então, quando a gente fala de dinâmica interna, eu estou falando do meu mundo interno, aquele que representa a questão das emoções, da forma como eu racionalizo essas emoções e de como essas emoções impactam o meu cotidiano, a minha vida, tá? Então, a forma como eu penso, a forma como eu me comporto, a estrutura da minha personalidade. Então, como que essas emoções vão gerenciando? Então, como eu brinquei aqui, que a culpa ela faz um cosplay, né, de, de outras emoções, e que os psicanalistas eles são forjados a compreender
esses cosplays, essas outras emoções que se apresentam e que elas, ao se apresentarem, né, o psicanalista ele tem possibilidades de avaliação e compreender que ali é uma raiz de culpa, tá? E aí eu vou compartilhar para você quais são as emoções. Quando o indivíduo ele está muito associado à sua psique, o inconsciente da sua psique está muito associado à emoção da culpa, ele vai constantemente criar situações que vão ser sempre gerenciadas por essas emoções aqui, que eu vou revelar para vocês em breve, tá? Então, quando a gente fala da raiz da culpa, o psicanalista ele vai usar essas 4 emoções básicas para compreender que aquela pessoa que está ali passando pelo atendimento, existe uma raiz profunda nela com relação à culpa, né? E o psicanalista, quando ele vai trazer essa informação à tona para as pessoas, ele precisa utilizar uma forma de abordar a ponto de explicar para as pessoas, né? Então, quando a gente vê muito, inclusive na internet, né? Você não tem prosperidade X porque você trabalha com a emoção da culpa. Isso fica num lugar onde as pessoas ficam mais confusas ainda, porque a culpa, veja bem, como eu falei já, a culpa ela pode estar identificada a relação do outro comigo, mas eu dificilmente reconheço a culpa, a emoção da culpa que vai permear as minhas atitudes. Eu consigo identificar do outro. Por isso a importância da terapia, porque ele vai conseguir alertar você, trazer você para uma outra reflexão e compreender que ao atrair uma situação que te magoou, que te entristeceu, que te enraiveceu ou que te deixou numa situação amedrontada, paralisada, ela tem uma raiz da culpa. Né? Então, o outro teve uma atitude com você porque você está na mesma faixa vibracional, tá? Como é que isso acontece? Vamos lá, vou explicar para você a primeira emoção que vai dar para gente o universo de compreender quando estamos constantemente alimentando a raiz da culpa, tá? Primeiro eu vou olhar lá na infância, tá? Todas as vezes que foi necessário essa criança não conseguir negociar. Ela não conseguiu negociar um desejo dela. E o desejo, ele faz parte do universo infantil, ele faz parte do universo primitivo do nosso inconsciente, onde habita a experiência da criança, tá? Então, a criança que tem pais muito bravos, ou pais muito anulados, isso o pai ou a mãe, eu não vou entrar aqui na questão se é o pai ou se é a mãe, mas ou eles são muito bravos, ou eles são muito anulados, esta criança ela não encontra lugar de mediação emocional. Então veja bem, o adulto ele precisa, né, ao gerar filhos, ele precisa fazer terapia para que ele aprenda a calibrar as suas emoções e ele não deposite nas crianças, nos filhos, aquelas sensações de frustração, abandono, raiva, medo, angústia, né? Para que ele não deposite nas crianças, não deposite nos filhos aquela falta de calibragem emocional, tá? Mas vamos trabalhar num cenário onde o adulto não faz terapia, então ele não tem essa calibragem emocional e a criança também não tem. Mas a criança, quando ela olha para os pais, ela tem a percepção de que esses pais, eles são as coisas mais importantes da vida para eles. E que é o primeiro amor, a primeira relação que se estabelece, o primeiro vínculo afetivo. Então essa criança ela pode o quê? Ela pode desenvolver um comportamento de negociação, né? Porque a criança ela negocia, ela vai sempre tentar convencer o adulto a realizar os seus desejos, né? E aí o adulto ele vai intermediando. Quando uma criança não negocia, ela cessa qualquer possibilidade de negociação, ela se colocou num lugar de cuidadora do sistema daquela mãe. Então, de alguma maneira, aquela mãe trouxe um papel de vítima, tá? Então, assim,
a própria correlação, né? Se a mãe traz um papel de vítima, toda vez que há uma vítima, há um culpado, né? Então, assim, se eu tenho a mãe com o papel de vítima, o oposto de relações que está se estabelecendo ali é o culpado. Então, por exemplo, uma fala do tipo, a criança negocia uma questão que vai de ordem financeira, tá? Este pai ou esta mãe, ele vai dizer para a criança alguma coisa no sentido que ele precisou deixar um trabalho para cuidar dos filhos, vamos dizer assim, né? Então, vamos dizer que os dois pais trabalhavam e aí os filhos nasceram e um dos pais precisou deixar o emprego para cuidar da parte interna da casa. Pode ser o pai ou a mãe, né? Então, quando essa fala ela é colocada, esta criança ela sai do lugar de negociação, certo? E ela sai do lugar de negociação e ela vai estabelecer no seu inconsciente uma relação de culpa. Então, assim, por minha culpa, os meus pais diminuíram a renda, né? Então, entende que essa análise feita não é para identificar mais um culpado na história, mas é para identificar como uma fala, uma abordagem, uma situação, um olhar, a forma como uma história se apresentou, gerou um conflito. E esse conflito construiu uma emoção. Essa emoção, eu costumo dizer assim, que todas as histórias conflituosas, elas partem de um cenário, de personagens, de uma história e que gerou um conflito, e nesse conflito geram bolsas, essas bolsas elas geram emoções, e essas bolsas estão trancadas. Eu preciso abrir essas bolsas. E que é isso que o terapeuta, o psicanalista consegue fazer, tá? Então aqui a gente já vê a questão da negociação. Essa criança, ela perde o poder de negociação. Então ela se magoa muito facilmente. E ao se magoar facilmente, ela constantemente ela não defende o ponto de vista dela. É uma pessoa que vai crescer na adolescência e na fase adulta aceitando qualquer situação imposta. Então, ela tem dificuldade de estabelecer limites, ela tem dificuldade de fazer o planejamento das suas ações, porque ela precisa da validação do outro para que ela possa fazer as escolhas necessárias na vida dela, e com isso ela vai desenvolvendo comportamentos que podem beirar da ansiedade à depressão. E que isso não é tão simples de você diagnosticar, né? Virou meio que corriqueiro hoje a pessoa ter alguns fica desestabilizada as emoções, e aí eu já quero dar um diagnóstico. Então, eu preciso de muita conversa, de muito entendimento para compreender se a raiz desta culpa está gerando ansiedade ou está gerando um comportamento depressivo naquela pessoa que eu estou atendendo. E como que eu vou entender se isso ela está na raiz da culpa? Através da história, das histórias que ela vem contando, tá? Para a gente, no processo de compreender como é que se deu essas relações, como é que se deram essas relações, como é que se negociou ou não negociou, como é que se apresentou tudo ali com relação a aquela negociação que a criança parou de fazer, tá? Por outro lado, a gente tem, são 4, né? Lembra 4 emoções que fazem cosplay de medo? Então, do mesmo tempo que eu tenho medo, eu tenho a mágoa. Então, a mágoa, eu tenho medo. O medo, ele se apresenta em 4 possibilidades, ele se desdobra em 4 possibilidades. É o medo de viver, é o medo de morrer, é o medo de perder e é o medo de... como é que eu vou dizer uma palavra para que fique muito claro, tá? É o medo de não suprir as suas necessidades, né? O medo da solidão. Então, ele tem um medo que se apresenta ainda em 4, então ele se desdobra ainda em 4 possibilidades, tá? Solidão, perder, morte ou vida. Viver, tem gente que tem medo de viver, tá? Então, veja bem, na emoção da culpa, eu desenvolvo 4 braços, um deles é a mágoa, outro deles é o medo, que ainda se desdobra em
4 possibilidades. Então, se eu tenho nessa negociação, eu percebo que eu não posso relativizar as coisas, né? Então, não tem um diálogo estabelecido com esses adultos que criam, que gerenciam, eu não consigo relativizar as situações, então eu vou começar a ter medo de falar e ser punido, tá? Então, se eu falo uma coisa que vai desestabilizar esse adulto, eu serei punido. Então, a culpa é minha. Então, começa a surgir as pessoas tímidas, as pessoas que têm medo de falar com o público, as pessoas que têm medo de colocar os seus sonhos na vida, desenvolver os seus projetos. Né? A pessoa ela desenvolve de medo a pânico, né? Então ela pode ter ideias incríveis e ela não fala, porque ela tem certeza que ela será julgada e criticada e que se algo der errado, a culpa é dela, tá? Então tá nesse lugar de não conseguir negociar nesse campo emocional lá na infância, a gente vai traçar de 4 a 6 anos aqui, tá? E aí eu falei que são 4 emoções, né? Então, a próxima emoção é a raiva. Então, se eu me magoo constantemente, eu não consigo negociar, as histórias não são relativizadas, eu tenho um desequilíbrio do feminino e do masculino, então eu vivo ora na ilusão, ora na anulação, ora eu estou no processo da rejeição, ora eu estou no processo da frustração. Então, se eu fui rejeitada, eu alimentei a emoção da culpa, tá? Então, se eu fui rejeitada é porque eu solicitei alguma coisa que era demais rejeitada. O que acontece? No processo da rejeição, eu me frustro. Eu estou falando de energia masculina e feminina, tá? E o que isso acontece? Pressão, 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 reação. Reação, explosão da raiva. Aí, nessa explosão da raiva, a pessoa fala mais, ela se coloca mais, ela às vezes fala mais do que é possível relativizar ou negociar, e no momento ela vai também quimicamente fazer uma nova estrutura no corpo, de cortisol, de adrenalina, então ela vai entrar em picos de pânico mesmo, tá? E aí, quando isso tudo baixa esse nível de químicas enzimáticas lá do cortisol, lá da adrenalina, quando vai baixando isso, ela vai entrar em conexão novamente com a noção da culpa. Falei o que não devia, fui agressiva, abordei um assunto que não fazia sentido naquele momento, fui extremamente grosseira, grosseiro, tá? Então, tá lá na raiz da negociação, tá bom? E aí, todo esse conjunto de histórias, ele vai se desdobrar na tristeza, tá? Então, a pessoa magoou, ela então entra no medo de perder o pouco que tem, ela se sente pressionada, explode de raiva e no momento seguinte ela entra num looping de tristeza, tá? Que é onde as pessoas, onde fica esse lugar, né? Será que é ansiedade ou depressão? Ansiedade ou depressão? Então eu preciso primeiro fazer todo um raio-x, entender exatamente como é que essas questões estão sendo apresentadas, para eu me aprofundar nessa bolsinha, né, emocional, quando eu consigo puxar a culpa de uma situação onde meu pai deixa claro que ele perdeu coisas quando eu nasci, onde aquele pai ou aquela mãe deixa claro que eles abdicaram de coisas quando eu nasci, eles deixam claro que a vida deles era diferente, só que a gente não vai mudar os pais, né? O que aconteceu, as falas que foram registradas, a gente não muda, a gente vai achar o fio da meada para transformar esse fio da meada no nosso inconsciente, desatando os nós, tá? E aí por isso que a gente vai nessa lugar entre a culpa para o psicanalista, ele vai ter que destrinchar, porque imagina que ele vai ter que abrir uma parte que vai falar da mágoa, outra parte do medo, outra parte da raiva, outra parte da tristeza. Eu costumo dizer um trocadilho aqui na terapia, que o processo terapêutico é sem pausa e sem pressa. Não existe você desinstalar 3, 2, 1. Existe você
compreender por que você reproduz aquele comportamento que é alimentado por aquela emoção, certo? E aí, o que é o exercício de hoje? O exercício de hoje é você se tornar um self diferenciado. E qual a única forma? O convite vai aqui, é o processo da terapia. Tá? Eu vou deixar aqui nos comentários, aqui na descrição, aliás, do vídeo, vou deixar todos os links para que você estude, leia, se aprofunde. Tem o podcast Atuando em Você, tem o blog do Essência Master, que eu falo sobre meditação, tem o nosso canal do YouTube com diversos vídeos para que você abra a sua consciência e perceba que a emoção da culpa, se eu não sair da controle, crítica e julgamento, e quando eu estou falando isso, é o auto-julgamento, é o controle da onde eu estou inserido. E olha essa imagem aí, quando a gente coloca essa imagem do labirinto, é justamente o convite de que a nossa mente é esse labirinto. E aí eu preciso, para me tornar uma pessoa diferenciada, um self diferenciado naquela reprodução de padrão, de medo, de culpa, de angústia, de ansiedade, eu preciso achar o fio da meada. Até eu tenho já um material onde eu conto sobre o fio da meada de Ariadne, né? Quando ela ajuda o seu grande amado a vencer o Minotauro dentro do labirinto, porque ela dá o fio, né? Ela amarra o fio no braço dele e ele consegue ir lá, vence o Minotauro e ele volta seguindo o fio. Então, o que o psicanalista vai fazer? Ele vai achar o fio da meada junto com você. Então, o convite do vídeo de hoje, do nosso material de hoje é: se eu repito muitas situações onde as pessoas me magoam com facilidade, onde eu não consigo me colocar, onde também na contramão da história eu magoo muitas pessoas, onde eu tenho vários picos de raiva, raivas que são implodidas e raivas que explodem também. Né? As que estão implodidas, elas podem desenrolar em artrite, artrose, amidalite, elas podem desenrolar nesse lugar, tá? As tristezas profundas, assim como o medo. O medo também é um das emoções que paralisam o indivíduo e colocam esse indivíduo em fuga da sua própria essência e realidade, tá certo? Então o convite de hoje é: bora tornar-se um self diferenciado, indo buscar o fio da meada da sua própria história. Que tal? Vamos lá? Então esse é o convite de hoje. Eu encerro o nosso bate-papo e até amanhã ao meio-dia aqui no canal do Essência Master. Convide, compartilhe e curta o nosso vídeo. Um abraço, até mais.